Olá, buenas tardes. Estou muito feliz de estar aqui representando a Brasil e poder compartilhar um pouco sobre o patrimônio industrial de meu país, especialmente de uma região pouco explorada, o patrimônio de los subúrbios de las grandes cidades. Hoy vou falar sobre Campo Grande, barrio ubicado na cidade de Rio de Janeiro. A partir deste momento, minha apresentação será em português, pero las temas principales estão traduzidos ao espanhol em los slides, para que pueda acompanhar com mais facilidade. Boa tarde a todos. Ao longo dessa apresentação, seguiremos uma sequência de tópicos que nortearam a minha pesquisa. Esse trabalho teve origem a partir do meu trabalho final de graduação em arquitetura e urbanismo, e ele se transformou em algo muito maior, não apenas uma base teórica consistente, mas também um rico material de produção científica que me permitiu contar com estrutura e profundidade a história do patrimônio industrial da antiga usina de bondes de Campo Grande. O nosso principal objetivo com essa apresentação foi desenvolver um material que abordasse a memória e os impactos da modernização industrial trazida pela antiga usina de bondes de Campo Grande. Além disso, dois grandes propósitos guiaram a pesquisa. O resgate e a preservação da memória local por meio de uma busca ativa e comprometida com a produção científica, e a valorização da educação patrimonial com foco na comunidade, nos estudantes e nos pesquisadores a partir do material produzido. Campo Grande está localizado na zona oeste do Rio de Janeiro e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2022, é o bairro mais populoso do Brasil, com mais de 350 mil habitantes em uma área de 104 km². A sua origem está ligada à fundação da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro e ao povoamento que se deu ali no seu entorno. Inicialmente, destacou-se como uma importante zona rural produtora de laranja. Mesmo com o intenso crescimento urbano, o bairro ainda preserva traços ruralistas muito marcantes. No início do século XX, enquanto o centro do Rio de Janeiro, como a gente pode observar aqui nas imagens, passava por reformas urbanistas, como o Plano Agache, inspiradas nas cidades europeias, Campo Grande ainda era reconhecido como sertão carioca, conforme podemos observar nos mapas. Mesmo com um processo mais lento de urbanização, Campo Grande começou a abrir seus primeiros caminhos de terra. O transporte que antes era feito com carroças e animais passou a ter um novo transporte protagonista, os bondes. Inicialmente puxados por tração animal e voltados apenas ao transporte de carga, especialmente de alimentos produzidos na região, os bondes começaram a atender também a população. Com o aumento da demanda e o decreto de eletrificação dos bondes no Rio de Janeiro, chega à região a sua primeira usina de bondes, inaugurada em 1917, localizada na Estrada do Magarça, número 1, no antigo Largo do Monteiro. Essa usina é a protagonista do nosso objeto de estudo, enquanto patrimônio industrial. Aqui nós podemos observar imagens que mostram Campo Grande ainda cercada por vegetação, com trilhos em meio a caminhos de terra. Vemos também registros da inauguração da usina e um mapa que revela um momento curioso. Mesmo com a eletrificação, bondes de tração por animal e elétricos coexistiram por um tempo. É importante também destacar que, com a chegada da usina, muitas das casas ao redor tiveram acesso à luz elétrica pela primeira vez. Aqui mais alguns registros da época. Na imagem à esquerda, de 1919, 2 anos após a construção da usina, percebemos que o entorno era predominantemente rural. O complexo, então, é tombado e ele é composto por 3 edificações. O galpão principal, que é o frontal, com uma fachada em estilo neorromânico, e funcionava tanto como usina como estação, a chamada, então, Estação do Largo do Monteiro. Uma edificação de apoio, com funções administrativas e operacionais, e um galpão posterior, onde se realizavam consertos e manutenção desses bondes.
Nesta imagem mais recente, né, datada de 2024, do ano passado, vemos o galpão principal atualmente. Ele sofreu descaracterizações ao longo dos anos, com a perda do Largo do Monteiro, que era essa entrada de chegada, né, dos bondes, e foi substituída por uma via de contorno que hoje passa quase cortando a sua fachada. Bom, além da eletrificação, a usina trouxe avanços arquitetônicos e tecnológicos. Durante meus estudos, identifiquei que a cobertura do galpão principal foi construída com estrutura metálica atirantada, provavelmente com ferros de trilhos reaproveitados, uma prática extremamente inovadora para a época, muito antes de se falar em reaproveitamento de materiais. Nesta ilustração, destaco elementos da fachada, como os arcos, as colunas e os tramos em pedras com rejuntos ressaltados, que conferem imponência e caráter monumental à entrada principal da usina. O último bonde circulou por Campo Grande em 30 de outubro de 1967. Com ele encerraram-se as atividades da estação e da usina, abrindo espaço para novos meios de transporte. O local permaneceu fechado por anos. Há poucos registros, mas sabemos que em 1992 o espaço já era utilizado pela Colurb, que é a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. O Largo do Monteiro ainda existia até 2013, como a gente observa aqui na foto, no lado direito acima do slide, sendo demolido no ano seguinte para a construção de uma via de entroncamento. Atualmente, trechos de trilhos ainda resistem, no entanto, o galpão posterior, como a gente observa aqui na foto do meio à direita, é o que mais sofreu com a descaracterização. Durante a minha pesquisa, eu elaborei esse mapa de bens tombados de Campo Grande, com o intuito de entender melhor a história e o patrimônio do bairro, ainda tão pouco reconhecido. A antiga usina de bondes foi tombada apenas em 1996, em nível municipal pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. O tombamento abrange todo o complexo, o galpão principal, o edifício administrativo e o galpão posterior. E como está Campo Grande hoje? Embora não seja mais considerado uma zona rural, ainda guarda características marcantes da sua origem, como a vegetação abundante, conforme podemos observar aqui nos mapas, e a antiga usina também se mantém com esse papel fundamental no desenvolvimento da região e continua sendo um testemunho resiliente diante das transformações ao seu redor. Como ex-moradora do bairro, eu posso afirmar, falar sobre o patrimônio do subúrbio é desafiador, mas necessário. Muitas dessas histórias foram fundamentais para o crescimento de outras regiões, mas raramente são reconhecidas como tal. Falar sobre o meu país é gratificante, mas falar sobre o bairro de onde eu vim é um gesto de coragem e de amor, é dar voz a um território muitas vezes esquecido. Podemos então concluir que a antiga usina de bonde de Campo Grande é um testemunho vivo sobre o patrimônio industrial do subúrbio e que também faz parte da formação do Rio de Janeiro. Contar a sua história é também fazer justiça histórica. Por isso, reforço a importância de políticas públicas que incentivem a preservação da memória, recuperem bens esquecidos e os reconectem com a sociedade. E, sobretudo, é essencial a participação ativa da comunidade. Só cuidamos daquilo que reconhecemos como nosso. Só protegemos o que sentimos que nos pertence. Quando políticas públicas, educação patrimonial e senso de pertencimento caminham juntas, o passado deixa de ser apenas memória, torna-se legado. E para finalizar, eu gostaria de destacar esses três autores, que são Frois, Gelabart e Mansur, que foram fundamentais para a construção da minha pesquisa. Como eu mencionei antes, foi muito difícil encontrar materiais que tratassem de Campo Grande. A produção sobre os subúrbios ainda é escassa, mas isso tem mudado. Hoje, pesquisadores e estudantes que moram em regiões afastadas das centralidades estão escrevendo suas próprias histórias. E é através dessas novas vozes que os bairros ganham vidas nas academias, nas conferências. A história da antiga usina de bondes é só mais um exemplo. Que outras histórias continuem emergindo do silêncio e que o subúrbio nunca mais seja um lugar de ausência, mas de presença, memória e identidade.
Muito obrigada. Muitas graças.